Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Sobre o Corinthians hoje, direitos de televisão. O Corinthians hoje tem 3 propostas ou até mais. Uma delas não foi divulgada, ninguém deu, nem eu. Eu falei com a minha fonte hoje, ela falou assim, não posso falar. Outra é da Globo. Outra é da Abrax. Tá saindo que o Corinthians já fechou com a Globo. Mas eu tenho uma informação que vai de encontro a isso, tá? Porque é a língua portuguesa. Ao encontro e de encontro. As pessoas erram muitas vezes quando falam isso. Se a pessoa fala, eu falei uma coisa que foi de encontro a isso. Não, não. Se for de encontro, é como se fosse uma batida de carro de frente. Você já vê que coisa boa não é. Então, só para você entender um pouco aí, uma aulinha básica. Não vai ao encontro a informação, ela vai de encontro. Porque a informação que me passaram é que a melhor... Me confirmaram isso hoje. Muito obrigado aí, 3 mil corintianos com a gente. A informação que me passaram hoje é que a melhor proposta para o Corinthians hoje, dia 25 de março de 2024, é a da Abrax. O Corinthians hoje tem a melhor proposta de TV, a Abrax. Tá? Abrax. Só que não quer dizer que o Corinthians vai fechar com a Abrax. O Corinthians tem uma proposta de 240 milhões da Abrax e da Globo. Mas hoje, para o Corinthians, a mais interessante é a da Abrax. Tá? Porque tem bonificações e a da Globo não. Ou as bonificações da Globo não chegam perto da Abrax. Só que existe uma outra proposta também que o Corinthians está avaliando. Então eu penso o seguinte, ou a Globo cobre, ou o Corinthians também está jogando, né? Ó, nós vamos fechar com a Abrax para ver se eles aumentam. Faz parte do jogo e eu não quero cair nesse jogo, então já estou passando uma possibilidade para vocês. Mas hoje não tem nada fechado. Agora, uma fonte me garantiu hoje que até semana que vem isso vai ser resolvido, tá? Então acho que essa novela acaba na semana que vem, tá? Na semana que vem essa novela termina entre Corinthians e, né, uma detentora aí, enfim, dos direitos de TV. Essa é uma situação, tá? Outra situação, Corinthians teve mais alguns encontros com a Caixa, fora aquele que foi divulgado publicamente, tá? Depois daquele que foi publicado, que foi divulgado publicamente, teve mais uns 3 encontros. Então o Corinthians está avançando a cada dia em relação à Caixa. E a ideia, né, é claro, é fazer uma proposta que ainda não foi feita. Outra coisa que o Corinthians, né, está tentando ver com o governo é a questão de pagamentos tributários. O Corinthians vai querer ver isso, na verdade, um advogado que vai cuidar disso para o Corinthians. O Corinthians hoje tem dívidas tributárias, né? Que, gente, vai deixando o like, a gente já está passamos dos 3 mil, vamos cair para 4 mil simultâneos. O Corinthians tem dívidas tributárias, tá? E só para você entender um pouco sobre isso, o Corinthians hoje deve 500 milhões de tributos, sendo que
desses 500 bilhões de tributos, eles já estão financiados, né, diluídos para serem pagos em 20 anos, que é pelo Profut. Então, assim, é uma dívida que o Corinthians considera que não que foi resolvida, mas que está aí para ser, né, para ser paga em 20 anos. Então, existe hoje essa questão dos tributos, tá? Eu estava falando com meu amigo Borges sobre isso, né? Sobre tributos, e ele estava me explicando o seguinte, né? O que é uma dívida tributária, tá? Corinthians nega isso, tá? Mas uma fonte muito importante falou para mim que eles querem até anunciar em breve um acordo aí com o governo federal. Uma contribuição previdenciária, ela precisa ser feita sobre os pagamentos de jogadores, valores de arrecadação, que o Corinthians é mandante, só que o Corinthians é mandante, claro, porque tem que recolher aí 5% sobre o total da arrecadação da bilheteria. Fora isso, 5% que vende de camisas, de patrocinadores, de placas, de estádio, todo mês. E aí os bonitos que comandam o Corinthians não recolhem esses tributos, tá? Não recolhem esses tributos. E aí o que acontece? A dívida vai enrolando e a dívida vai aumentando, tá? Então existe, por exemplo, hoje uma transação tributária que se chama, que é prevista na Lei 13.988 de 2020, que o Corinthians pode ser beneficiário, então entrar em acordo aí com essa transação tributária, né? Pode até ter os lances dos precatórios também envolvidos, enfim, é uma questão chata, né? Quem é advogado aí, quem é contador, sabe mais ou menos do que eu estou falando. E o Corinthians precisa negociar isso. Então, assim, é duro, né, velho? Porque os caras passam pelo Corinthians e não são capazes de pagarem os tributos, né? Enfim, a própria Bíblia já diz, né? Dê a César o que é de César, né? Mas esse é o Corinthians, né, velho? Então a situação realmente é uma situação meio chata que precisa ser resolvida. Em questão da Neoquímica Arena, a proposta não foi feita ainda, tá? Estão ainda em conversações, tá? Mas ainda não foi feita a proposta. Então a gente vai ter que aguardar um pouco mais, tá? Sobre os name rights do CT, o Rodrigo Jesus está perguntando se eu sei alguma coisa. O que eu sei é que o Corinthians quer nos name rights do CT 250 milhões, 260 milhões, mas ainda não há uma negociação avançada ou alguém que realmente esteja interessado, né? Interessado tem, mas não tem ninguém realmente, algo que a gente possa dizer assim de concreto para ser vendido. E o Corinthians quer 1 bilhão nos name rights da Neoquímica Arena, vai ter que pagar uma multa aí, né, para tirar a Hypera Pharma, né? Enfim, deu uma multa que a gente ainda não sabe esse valor exato, mas também não é baixa. É tudo questão, né, de projetos, mas nada ainda concreto, tá? Então a gente tem que aguardar um pouco mais em relação a isso, tá bom?